Qual futuro a gente está financiando? Eu vejo muita gente falar de preocupação com sustentabilidade, com impacto, mas nas ações do dia a dia, tu faz a opção que melhor lhe convém, que vai lhe trazer mais retorno financeiro. E aqui não é um conteúdo para você não ter retorno. Não é um conteúdo que é contra o consumo. E ao longo desse vídeo, você vai entender o ponto que eu quero chegar. Mas antes de eu começar nisso, por favor, te inscreve no canal, compartilha com amigos, comenta, dá tua opinião sobre o que a gente está falando, se o conteúdo também tem agregado para vocês. Também peço que nos sigam nas páginas, né, no Instagram, LinkedIn, tudo Conversas Sustentáveis, e quem quiser acompanhar mais também a minha rotina falando de negócios, de inovação e impacto, é WS Lopes no Insta e Wagner Lopes no LinkedIn. Eu sempre achei que eu fosse meio maluco na hora de pensar sobre a vida, sempre questionei muito, né, os porquês, por que a gente vive assim, por que tem que ser assado. E por um determinado momento eu achei que eu era o único maluco. Até que caiu nas minhas mãos um livro que se chama Capitalismo Consciente. Esse livro fez eu ver que eu não era, primeiramente, o único maluco. E segundo, que tinham pessoas com uma forma de ver os negócios, ganhando dinheiro e satisfeita com o que fazem, realizadas, que acho que isso é um papel importantíssimo para todos nós, porque a gente vai chegar lá com 60, 70, 80 anos e a jornada tem que valer a pena, e não que a gente sentiu que a gente só cumpriu tabela. Nesse modelo, quando a gente fala de o que a gente está financiando, atentar para os nossos dias, é justamente entender que, sim, o lucro é importante, ninguém está dizendo para a empresa não ter lucro, mas que ela se torna parte de algo. E quando eu quero só fazer algo que eu me beneficie, principalmente no mundo de hoje, conectado, hoje está sendo cada vez mais mal visto empresas que têm olhado só para o próprio umbigo. Empreendedores que fazem uma coisa, mas o discurso é outra. Eu sei que muita gente vai me dizer, não, mas o papel da empresa é gerar emprego, tá fazendo um ótimo bem para a sociedade. Eu concordo 1000% com isso. Só que ela não pode ser só isso. Certa vez, num podcast, me falaram que empresas de sucesso são construídas com pessoas de sucesso. O que a gente buscava fazer, né? Sempre maximizar o lucro. E tá tudo bem, desde que a gente respeite as regras do jogo, que muitas vezes não são respeitadas. Vou investir numa empresa, ok, mas tu vai investir, ela te dá um retorno, mas como é que as pessoas lá são tratadas? É uma pergunta importante de se fazer. Como é que ela respeita as regras ambientais? Será que respeita todas ou dá um jeitinho aqui e outro ali? De onde vem a mão de obra? Isso é um ponto super importante, né? Porque para ser barato algo, a gente tem que fazer uma análise. Se eu vou lhe oferecer um carro, que ele vale 100 mil reais, e eu falo que eu vou te entregar o mesmo carro, vai ser uma outra marca, mas assim, com a mesma tecnologia, só que ele vai sair 70 mil reais. Pô, tem que entender, tem muitas variáveis, mas como é que tu vai me entregar um carro da mesma potência, que vai ter tudo igual, por muito menos? Por qual motivo que existe isso? Quais barreiras estão sendo cortadas? E isso a gente tem que prestar muita atenção, porque quando a gente vai comprar uma blusinha, tem empresas que têm ações sérias, que se preocupam com o meio ambiente, se preocupam com os colaboradores, com os fornecedores. Mas o preço lá é 100 reais. Lá no sitezinho da China, eu compro 3 por 100 reais. Onde é que meu dinheiro está financiando? E essa é a grande pergunta. Eu quero um futuro melhor, mas as minhas ações, elas são incongruentes com o que eu digo. Eu sei que por muitas vezes o investidor, ele olha o retorno de curto prazo. O consumidor, o preço mais acessível na grande parte. E a sociedade às vezes fecha os olhos para fingir que não está acontecendo nada. Só que depois surgem polêmicas, uma série de situações, né? Escândalos. Isso reflete às vezes nas ações da companhia, é mal vista a reputação, perde uma série de coisas. Por quê? Porque priorizou o retorno de curto prazo
sem se atentar a uma série de outros fatores. Alguns lucros eles vêm de funcionários com burnout, fornecedores que quebram, porque aí a empresa começa a apertar o fornecedor para fechar negócio, espreme margem, joga empatada, e aí depois a empresa faz um faturamento que é lá para frente, mas o fornecedor precisa ter negócio, ele acaba aceitando. Tem uma série de pontos que a empresa que eu estou investindo, ela acaba fazendo isso, só que ela me traz retorno de curto prazo. Só que tem uma série de outras coisas que estão sendo impactadas e às vezes a gente deixa passar batido. É muito bom deixar claro que o papel aqui não é falar sobre consumir menos, sobre não investir. Tem que investir sim, é assim que a gente vai crescer e fortalecer a economia. Mas investir certo, pesquisar mais, empresas que são mais sérias, que se preocupem, seja com o ser humano que está lá todo dia, com o meio ambiente que produz, né, a matéria-prima para o seu trabalho, que é transparente nas suas ações. Então não adianta a gente falar que a empresa é X, YH se a gente continua financiando isso, fazendo o que é melhor para mim, sem a gente se preocupar com o entorno. Seja eu como empresário contratar parceiros que me beneficiem, mas que tenham ações duvidosas e que possam até colocar em risco o meu negócio, seja em contratar alguém que de uma maneira duvidosa ou que vai te beneficiar e que a outra pessoa basicamente vai ser explorada. A mensagem final que eu quero deixar aqui é que a gente tem que começar a ser mais consciente, parar de aquela música do Zeca Pagodinho, deixar a vida me levar. Se a gente entender o poder que a gente tem como ser humano, né, no dia a dia, como consumidor, como investidor, como executivo para as ações da minha companhia, a gente vai conseguir esse mundo melhor que todo mundo busca. Só que o que a gente costuma dizer? Não, isso aí não existe, isso aqui não dá, é utópico. Será mesmo? Cada vez mais a gente tem cases de empresas de sucesso atingindo essas premissas. Hoje, as empresas que declaram o que elas buscam, os seus propósitos, elas engajam mais sua comunidade. Já não se compra mais somente pelo preço, é pelo valor. Pô, que empresa legal. Eu faço isso com as marcas. Pô, X marca, eu gosto de comprar com os caras pela gestão, pela forma que eles lidam, pela postura. A mesma coisa, mercado. Vou no mercado que eu vejo que tem certas coisas que atendem a minha expectativa. Não existe ainda a empresa perfeita, é óbvio, mas eu busco olhar para isso, produtos. Eu acho que a gente tem que começar a repensar. Não estou dizendo que tem que inviabilizar, mas se um produto é X ou outro, tu tem que fazer algo que é dentro do seu padrão de vida. Para os negócios também, a gente não pode inviabilizar um negócio, mas tentar ajustar para que aí sim a gente consiga caminhar e estar tranquilo, né? Quando a gente chegar lá com os nossos cabelos brancos, estar satisfeito da nossa jornada, não simplesmente porque a gente se beneficiou, mas porque eu acredito que a grande função da vida é sobre servir, né? Não ser servido. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Reflitam sobre o que vocês estão financiando, se vocês só estão no discurso dizendo que a sustentabilidade é legal no meu negócio, mas no dia a dia vocês fazem o que é mais conveniente, ok? Forte abraço, nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!